Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, o evangelista Davi Nascimento. Hoje vamos estudar a segunda lição do segundo trimestre de 2022. Estamos estudando o livro do Apocalipse, a importância que tem essa revelação para a igreja, a revelação que foi dada a João na ilha de Patmos, para trazer esperança à igreja que estava sendo perseguida ali no final do primeiro século e para que a igreja não desanimasse. Jesus entrega uma visão a João da revelação que foi dada a ele da parte de Deus, para que João entregue essa revelação à igreja. E dessa forma a igreja possa se animar, possa ser reaquecida. E essa mensagem precisa ser falada nos dias de hoje para que possa trazer esperança para a Igreja de Cristo nos dias atuais. O tema da segunda lição é Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Eu quero te lembrar que os slides utilizados aqui na aula, eles ficam disponíveis nos comentários. O primeiro comentário aqui abaixo vai estar fixado com o link do Google Drive para você acessar. Se é a primeira vez que você está aqui e você ainda não é inscrito, junte-se a nós, se inscreva e ative as notificações, porque toda vez que sair uma lição nova, o YouTube vai te enviar a notificação dizendo que tem aula nova no canal. É sempre motivo de muita alegria quando recebemos uma inscrição. Uma inscrição nós percebemos e nos alegramos. E essas mínimas coisas, uma inscrição, um comentário, faz com que o nosso ânimo seja revigorado. De saber que estamos cooperando com os irmãos que estão empenhados em ministrar as lições bíblicas, as lições da EBD na sua igreja. Então, sem mais delongas, vamos à nossa lição de número 2, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. O texto áureo está em Apocalipse 1:17. E eu, quando o vi, caí a meus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Tem uma aparência muito grande com as lições de Ezequiel, né? Quando Ezequiel está diante da glória de Deus, o João está diante do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado. E diante desse ser glorificado, que ele diz que é semelhante ao Filho do Homem, que ele se identifica com o Cristo que viveu como homem, mas agora está glorificado, ele não resiste e cai como morto diante da glória de Deus. O ser humano comum não resiste e ele é colocado de pé. A verdade aplicada nos diz que não podemos, como igreja, ignorar ou desprezar a relevância da mensagem do Apocalipse, pois breve Jesus voltará. Essa mensagem deve estar sempre presente na nossa consciência, internalizada em nós. Jesus, a qualquer momento, volta para buscar a sua igreja. Muitos perderam a fé, muitos perderam a esperança, mas o cristão não pode se entregar, não pode perder essa fé, não pode perder a sua esperança. O texto de referência está em Apocalipse 1, do versículo 3 ao 6, que nos diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco da parte daquele que é, e daquele que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Da parte introdutória do livro. Eu até comentei na aula anterior que o livro do Apocalipse tem cartas específicas às 7 igrejas, mas ele, quando começa a escrever o livro, ele usa a saudação que é muito característica de carta, porque ele está enviando uma mensagem e essa mensagem vai ser lida diante da igreja. Em um período onde boa parte das pessoas não tinha acesso ao texto, ele enfatiza:
bem-aventurado o que lê, ou seja, aquele que anuncia. E bem-aventurado também é os que ouvem e guardam as coisas que estão aí. Tanto o que fala, o que lê, o que anuncia, porque o ler aqui nós olhamos com a forma de pensar hoje. Hoje todo mundo tem um texto bíblico, a maioria das pessoas sabem ler e leem. Nessa época, uma carta chegava a uma igreja e alguém tinha que ler. E o restante da comunidade ouvia. Então João está dizendo, bem-aventurado o que lê. Também é bem-aventurado o que ouve. Mas principalmente, ao receber essa mensagem, guardam, ou seja, colocam em prática isso e guarda a mensagem dessa profecia. Nós fizemos algumas pontuações na aula anterior sobre o escrito do livro do Apocalipse, alguns detalhes que podem enriquecer a nossa aula. Eu gostaria de trazer algumas contribuições para essa aula de hoje. Os escritos apocalípticos e a autoria. O que acontece com a autoria de escritos apocalípticos? Na aula anterior, eu disse que existia diversos outros livros com essa característica, um tipo literário que é chamado de apocalíptico, que trata essa dimensão de um mundo espiritual, que é denominado céu, e da terra, a realidade terra. E a comunicação, poderes que atuam na esfera espiritual, interferindo na esfera terrena. Nesse mundo espiritual governado plenamente por Deus, que detém o controle da história terrena também. E para retratar essa realidade espiritual, os escritores usam muitas simbologias. Muitas simbologias porque ele está retratando de algo que não faz parte da nossa realidade. Então, para retratar potestades, principados e grandezas desse mundo espiritual, eles utilizam de muita simbologia. É uma das características. Só que a maioria dos escritos apocalípticos eram o que chamamos de apócrifos. Eles utilizam de nomes conhecidos para os judeus, como o Apocalipse de Abraão, tem a Ascensão de Moisés, o livro de Enoque. Eles queriam dizer que aqueles antigos escreveram algum livro no passado que retratava coisas que estavam acontecendo no presente. E nisso difere do livro de João, porque João escreve para aquela época, naquela época, e assume a sua autoria. Algumas pessoas chegam a contestar a autoria de João, mas há uma confirmação externa de um pai da igreja chamado Irineu. O Irineu foi discípulo de Policarpo e o Policarpo foi discípulo direto de João. O Policarpo foi um presbítero da igreja que iniciou a sua jornada ministerial junto com João. Então o Policarpo é testemunha direta e sabe que foi João que escreveu. O Policarpo foi quem instruiu Irineu, foi quem discipulou Irineu e repassa para Irineu que foi João que escreveu esse livro aqui no período do imperador Domiciano. E aí surgem algumas questões aqui que eu gostaria de pontuar, que eu sei que pode enriquecer o seu estudo em relação à palavra de Deus. Por que se sabe hoje que esses livros, os outros apocalípticos, não foi escrito por Moisés, por Abraão ou por outros patriarcas? Porque existe um negócio chamado crítica textual. E a crítica textual ela avalia o tipo da escrita de um período. Hoje, se nós pegarmos um texto da década de 60, por causa do tipo de palavra que é utilizado para escrever esse texto, você sabe que aquele texto foi escrito em um tempo anterior. Você sabe se um texto hoje escrito em português, ele é do Brasil, se ele é de Portugal, se é de um país da África, por causa dos sotaques que são colocados, a forma de escrever esse texto. Você sabe a região que ele é escrito. E mesmo sendo em português, como eu disse, você sabe em que período. Se você pegar um livro de literatura brasileira, por exemplo, de Machado de Assis, você vai ver que a linguagem utilizada não tem nada a ver com a linguagem utilizada nos livros de hoje. A língua vai mudando com o passar do tempo. Um exemplo claro era o vós me seis, que antigamente era utilizado e hoje a gente utiliza o você. Então, se alguém pegar um texto com o termo vós me seis, fica muito nítido que não se trata de um escrito atual. Então, com a crítica textual, é possível perceber essas questões. Por que a nossa Bíblia não utiliza tantos livros apócrifos que a Bíblia católica utiliza?
E muita gente fala assim, cara, mas o conteúdo é bom. Outro de um amigo meu, o conteúdo é bom, fala sobre idolatria, contra a idolatria, alguns textos. E eu disse, só que são livros apócrifos, que utilizam o nome de um autor, mas não foi aquela pessoa que escreveu. E nós sabemos por causa da crítica textual. Então, quando alguém te perguntar por que vocês não utilizam alguns livros, como por exemplo o livro de Enoque, a nossa dúvida é porque se trata de um livro apócrifo. É claro que traz verdades que as pessoas sabem como funciona o mandamento de Deus, as ordens de Deus, e através de estudos na palavra de Deus, eles escreviam esses textos, só que o autor não assinava com seu próprio nome. Então, esse é o motivo. Outra questão interessante nesse sentido aqui em relação de autoria de texto é a confirmação de pessoas da mesma época, como por exemplo os pais da igreja, que afirmam quem escreveu, que é o que nós chamamos de tradição. Então, o Irineu, ao escrever uma carta contra os hereges, contra as heresias, ele dá essa ênfase na autoria, dando a autoria a João o apóstolo, porque muita gente dizia que era um outro João que viveu nesse período para tentar desmerecer a mensagem do Apocalipse, a mensagem do texto do livro do Apocalipse. Só uma contribuição muito rápida. Então, seguindo, no cerne do livro, o livro do Apocalipse traz instruções religiosas atemporal a respeito da fidelidade. Quando a gente lê o texto do Apocalipse, nós precisamos lembrar que se trata de um texto atemporal que fala a respeito da fidelidade. Os servos do Senhor, que é a quem se destina o livro, aos servos do Senhor, a igreja do Senhor, precisa se manter fiel em todo o tempo. Fala também de arrependimento. É um livro que nos traz esperança, nos incentiva a permanecer em oração e nos encoraja a estar disposto a sofrer por causa do nome de Cristo, a não negar o nome de Cristo. Então é disso que o texto do Apocalipse fala. É a respeito disso, é atendendo a necessidade de uma igreja que está sendo perseguida. E o livro incentiva essa igreja a permanecer, a ter coragem de suportar as aflições, as perseguições. Diante das perseguições presentes no tempo de João, o livro mostra a implantação da soberania absoluta de Deus em todos os ambientes. Então o livro mostra uma realidade espiritual, no mundo espiritual, que apresenta a soberania de Deus. Apresenta a soberania de Deus, Deus sendo soberano constantemente. E demonstra a temporalidade de um mundo passageiro, de uma situação passageira. E nesse panorama que é passageiro, onde está sendo implantado a soberania absoluta de Deus, né? Assim como a oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. O venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Então o Apocalipse mostra com essa linguagem de ver o sobrenatural, isso acontecendo. Essa oração acontecendo de forma prática, a implantação da soberania de Deus. Essa implantação acontece sobre o chão da decisão conquistada no Gólgota, a saber, por intermédio do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Desde que o mundo foi fundado, já se sabia que o Cordeiro viria para resgatar o mundo. E o livro do Apocalipse vai mostrando, vai revelando o que está acontecendo antes que nós fôssemos criados. O Apocalipse mostra o plano de Deus sendo elaborado, sendo executado e a soberania de Deus sendo implementada. Ler o Apocalipse é leitura para nos trazer esperança. É entender que Deus já governa sobre todas as coisas e o reino dele está sendo implementado na terra através da sua igreja. Começa com o sacrifício de Cristo na cruz e ele é implementado através da sua igreja. Nós lemos ali no texto de referência que a igreja que foi, através do sacrifício de Cristo, feito um reino de sacerdote. Fomos feitos sacerdotes para anunciar, para propagar, para levar o sacrifício do Cristo aos que precisam de perdão dos pecados. Glória a Deus por toda a bondade dele em nos alcançar, pelo seu amor. Então vamos ao comentário da lição. No primeiro tópico nós temos a revelação do Apocalipse.
Nessa revelação começa dizendo quem que é o autor, a autoria do livro. Os primeiros versos respondem detalhadamente sobre a autoria e destino do livro do Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo, que é o centro do livro, Jesus é o centro do livro, o qual Deus lhe deu. Então a origem é de Deus, Deus revela a Cristo. E essa revelação está sendo entregue para ser mostrada aos servos. Os servos é o destino do livro, ou seja, a igreja de Cristo. Vai mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E aí denota o caráter profético do livro. E a seu anjo as enviou. O anjo é o mensageiro divino, que vai notificar a João, o servo, o escritor humano. Então o livro tem um escritor humano, mas o verdadeiro autor da mensagem é Cristo. Fica muito claro, todos os livros da Bíblia, existe alguém que escreve, mas há uma inspiração divina. No caso do Apocalipse, no caso dos livros proféticos também, há uma ordenança direta de Deus dizendo, escreve essas coisas, anuncie essas coisas. Então, mesmo diante de uma revelação tão importante, não cabe vaidade aqui, porque a mensagem é do Cristo. Quando a igreja anuncia, quando a igreja propaga, quando a igreja rompe as portas do inferno e realiza algo, ela faz na força do Cristo, no poder de Deus, através do poder de Deus, que foi nos enviado através de Cristo. Então não há espaço para vaidade. O que importa é que Cristo cresça e nós diminuamos. Que nós possamos cada vez se esvaziar para que Cristo apareça, para que Cristo realize. Toda vez que a igreja se coloca numa posição de grandeza, ela tende a ruir, a passar por dificuldades, porque Deus deixa que ela lute com suas próprias forças e com a própria força da igreja, ela não resiste. Nós, pela nossa própria força, não conseguimos resistir. Aprendemos aqui que apesar de receber uma revelação tão grande, o João se coloca no último lugar da cadeia. Ele só foi um instrumento que Cristo utilizou para escrever isso e repassar à igreja. Mas a mensagem é do Cristo. A revelação é de Deus. E João é apenas um instrumento. A tríplice bem-aventurança. Hoje as pessoas acham que a Bíblia é um livro de autoajuda, um livro que nos ajuda a viver melhor. Na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus e nos ajuda a viver de verdade, não a viver melhor, a viver plenamente. Isso é possível viver plenamente quando a nossa vida é direcionada por Deus. Então, quando a gente vai para a Bíblia achando que encontramos ali uma mensagenzinha que vai nos ajudar em alguma coisa, na verdade, essa forma de pensar e agir, ela é equivocada. Nós precisamos ir ao texto bíblico para encontrar nela palavras de vida eterna. É porque lá que encontramos as palavras de vida eterna. É lá que nos deparamos com o Cristo, com a promessa de que o Cristo viria. É lá que encontramos a nossa condição de pecadores, necessitados da graça de Deus, do favor de Deus. E esse favor foi realizado através de Cristo. E é na leitura da palavra de Deus, desse livro, que não é um livro de autoajuda, é a palavra viva de Deus, é o único livro no mundo cujo autor está sempre presente toda vez que se lê. Eu costumo dizer aqui na igreja que quando você tem dificuldades para entender o texto bíblico, é extremamente importante você pedir orientação do Espírito Santo, porque é o único livro que você tem essa opção de falar: autor da obra, me ajuda a entender. Me ajuda a entender o que o Senhor queria passar com essa mensagem. É importante ter comentários bíblicos, ter ferramentas de pesquisa, mas é muito mais importante, além de tudo isso, se associar com o autor da obra e pedir ajuda. Me ajude a entender. Abra o meu entendimento. Primeiro, porque foi o Senhor que inspirou essa obra. E porque foi através de ti que o fôlego de vida foi me dado. E o Senhor conhece o mais profundo do meu ser. E entendendo a importância da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, logo no início do livro do Apocalipse começa com 3 bem-aventuranças. Bem-aventurado o que lê, o que ouve a palavra dessa profecia e guarda essas coisas nela escrita. Então, como eu disse lá no início, essa profecia, esse texto que chegava às igrejas,
Não na forma que nós temos hoje. Todo mundo leva uma Bíblia, tem aplicativo, chegava uma carta e alguém lia. Então, bem-aventurado o que lê. Bem-aventurado os que ouvem. Para a gente perceber isso aqui, o ler está no singular. Ouvem estão no plural. Então, um lia, outros ouvem. Porque se fosse na conotação que nós vemos hoje, é bem-aventurados os que leem e bem-aventurados os que ouvem. Então, é bem-aventurado o que lê, aquele que propaga, aquele que fala, e bem-aventurado o que ouve. E nas duas categorias, os que guardam essas coisas que estão escritas. Que guardam, guardar e internalizar. É estar dentro do coração, é estar em consonância com a promessa de Deus que o Messias escreveria as leis de Deus que estavam em tábuas nos corações, internalizado. Então, tanto quando propagamos, somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados quando ouvimos. E somos bem-aventurados principalmente porque guardamos essa mensagem. Se fala, se ouve, mas não guarda, a palavra não tem relevância e não age com o poder de transformação que ela precisa agir. Subtópico 1.3, a brevidade do tempo. Logo no versículo 3 ele fala que é bem-aventurado esses que guardam, porque o tempo está próximo. E aí a gente tem uma tendência de querer calcular tempo com a nossa percepção de tempo. E nós estamos falando de um Deus que dá a revelação e que não está preso ao tempo. Não está limitado ao tempo. O comentarista cita o texto de Daniel, que fala que aquelas palavras deveriam ser seladas até o fim do tempo. Só que esse texto foi escrito cerca de 600 anos antes do tempo do Novo Testamento. E João, na sua primeira carta, diz que já estamos na última hora, já é a última hora. No livro de Apocalipse, fomos avisados por Cristo que o tempo está próximo. E como eu disse na parte introdutória, se trata de um texto atemporal, nos alertando a estar vigilantes. Que nos alerta a estar vigilante. É um texto também que nos incentiva a ler, a anunciar, ser arautos dessa mensagem. Nos traz uma responsabilidade diante da mensagem que nos foi confiada, diante do posto que nos foi confiado, de sacerdotes, de representantes do Cristo. Então o tempo está próximo e não cabe a nós ficarmos calculando o tempo, cabe a nós assumir a nossa responsabilidade de anunciar, de guardar os estatutos, de levar, de propagar essa mensagem. Anunciar aos outros que o fim está próximo, que o reino de Deus será estabelecido plenamente e o rei desse reino está convidando a todos aqueles que querem aceitar o seu filho, aceitar a mensagem da cruz, a mensagem que transforma o ser humano. No tópico 2 nós temos a visão da igreja. As 7 igrejas da Ásia, o subtópico 1, o primeiro subtópico, e temos aqui, nesse momento, logo no início da carta, o primeiro contato com as 7 igrejas da Ásia. Esse local que atualmente é a Turquia. E aí o comentarista destaca 2 pontos importantes no início do livro. O primeiro é que João traz uma saudação do Deus triuno às 7 igrejas. Uma saudação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo dão a graça e a paz. Esses 2 elementos são fundamentais, insubstituíveis para a vida da igreja. Graça para perdão de pecados, para ajudá-los a vencer quando eles não têm condição de pagar pelos seus erros, de pagar pela sua dívida, quando eles não têm condição de, pelas suas próprias forças, resistir às perseguições, resistir às tentações. A graça é que atrai a igreja, que mantém a igreja, que sustém a igreja. E paz para vencer o dia da tribulação, esse período de tribulação que a igreja estava passando. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo dando graça à igreja. Já começa com essa saudação. A saudação de João apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo dando graça à igreja. Nessa questão das personalidades aqui, tem muita gente que confunde a questão do Espírito Santo por se tratar de 7 espíritos
e nós vamos tratar isso daqui a pouco no tópico seguinte. Então, a menção das 3 pessoas da Trindade aqui demonstra total atenção e apoio de Deus à igreja. Todo o apoio de Deus à Trindade está destinado à igreja, com os elementos que ela precisa. Então, essas igrejas são as primeiras a receber a revelação do Apocalipse. O próprio Jesus manda João escrever e entregar essa carta a essas igrejas. Porque essas igrejas, a igreja de Cristo, ao conhecer a revelação, Cristo sabia que a sua esperança seria reavivada. E principalmente, a igreja precisa ser despertada para o papel que ela tem de ser testemunha, de dar testemunho e perseverar. A igreja é um reino e sacerdócio. No último versículo aí do texto de referência, fala que Jesus, através da sua morte, nos fez reino e sacerdócio. Tem muita gente querendo só reinar com Cristo, só enfatizando o reinar com Cristo. Mas é preciso fazer a função de sacerdote, de apresentar sacrifício diante de Deus, de apresentar sacrifício para a remissão de pecados das pessoas. O mérito não estava no sacerdote em si, para a remissão de pecados, o mérito estava no sacrifício, estava na imolação de um cordeiro sem mancha, sem mácula. E a igreja exerce essa função de levar, de fazer essa mediação do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo às pessoas que precisam, necessitam de alcançar o perdão dos pecados. Quando Deus liberta o povo do Egito, o propósito de Deus era que ele se tornasse um reino sacerdotal, uma nação separada, sem idolatria e pecado, que fosse luz às nações. É o que Deus diz em Êxodo 19. Então, Israel tinha a função de ser luz às nações. Após a consumação da obra de Cristo, a sua ascensão e a descida do Espírito Santo, a igreja é identificada com o termo sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Se Israel tinha a função de ser luz para as nações, nós temos a função de ser luz diante das pessoas que estão em trevas. E foi para isso que Cristo nos resgatou, nos chamou para fazer essa conexão entre o Cordeiro de Deus, enviado pelo próprio Deus, e essas pessoas que estão no pecado. Em João capítulo 20, e Paulo escrevendo a Timóteo, nós somos exortados para a responsabilidade que temos de interceder pelo mundo, pelas pessoas que estão neste mundo. E a igreja, exercendo o seu papel, ela estará destruindo as obras de Satanás, estará rompendo com as portas do inferno. Na visão da igreja, nós temos aí os 7 castiçais de ouro. Encontramos a igreja de Cristo como 7 castiçais de ouro. Essa é uma das simbologias que é revelada no texto, dizendo o que é o castiçal, os 7 castiçais de ouro. O ouro é o metal por excelência e aponta para a glória e majestade de Deus, que dá à igreja capacidade para manifestar o poder de Deus e ganhar vidas com a pregação do Evangelho. Então nós estamos falando de algo puro, pureza dada por Deus à igreja. E castiçal era o lugar onde se acendia luz, onde se colocava luz para iluminar. A igreja pura, ela tem a função de iluminar. Jesus disse que a sua igreja, os seus discípulos, era sal da terra e luz do mundo. Jesus diz que Ele é a luz do mundo e nos deixa também com a missão de ser luz. Jesus diz que não se podia esconder uma cidade edificada sobre os montes. Então, a partir do momento que essa igreja, que é purificada por Deus, guarda as mensagens da profecia, da Escritura, permanece firme, testemunhando. E a mensagem do Apocalipse é para que essa igreja continue firme, continue testemunhando, porque é ela que tem a missão de iluminar. Ela que foi purificada para iluminar, para trazer luz, levar a luz de Deus à escuridão, às pessoas que estão em trevas. A igreja não pode correr dessa responsabilidade, a responsabilidade de ser uma referência, a responsabilidade de sermos embaixadores do reino de Deus na terra.
E é por isso que João vê o castiçal. O castiçal que tem a função de iluminar. É a igreja de Cristo que é referência, que está edificada em um lugar onde todos veem. Onde todos veem. E Jesus diz ali no Sermão do Monte que quando nós brilhamos e influenciamos como sal, Deus é glorificado. A glória de Deus é manifesta e Deus é glorificado através da igreja. Então João está escrevendo para essa igreja, a igreja de Deus escolhida, lavada e remida através do sangue do Cordeiro, comprada com o preço de sangue do Cordeiro, e a igreja que tem a missão de iluminar, de ser luz em meio à escuridão, nesse mundo que jaz em trevas, diante de pessoas que estão perdidas na escuridão. A igreja tem a missão de ser luz. Tópico 3, a visão de Deus. Nessa visão, João vê a Trindade Santa. E a Trindade, apesar do termo Trindade não aparecer na Bíblia, com essa conotação nós vemos a ação das três personalidades durante todas as Escrituras. O autor separa aqui o Gênesis, mostrando o início das coisas, e a expressão que diz ali, façamos o homem à nossa imagem. Nós atribuímos esse façamos às três pessoas da Trindade, dizendo, não só um eu vou fazer, mas façamos. Quando o homem peca, a fala de, eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Na construção da Torre de Babel, Deus fala, desçamos e confundamos. E nós vamos vendo a ação de Deus acontecendo de forma progressiva e a revelação também de forma progressiva. E no primeiro momento nós vemos nitidamente a manifestação do Pai, posteriormente a manifestação do Filho e de uma forma didática isso vai acontecendo e depois a manifestação do Espírito Santo. Cada um atuando em um tempo, de forma específica, de forma didática, vai nos mostrando, mas a ação é constante. É tanto que o ministério de Jesus é todo movido pela ação do Espírito Santo. Logo no início, João está desejando, levando graça e paz da parte daquele que era e o que há de vir, ou seja, aquele que é eterno. E quando se trata de eterno, a primeira coisa que se pensa é no primeiro que se apresentou, nessa sequência de manifestação. Aquele que se apresenta a Moisés e diz, eu sou o que sou. Aquele que é, continua sendo, é no passado, é no presente, é no futuro. E aqui João diz, aquele que era e o que há de vir. Aquele que está na eternidade constantemente. Ainda na saudação aparece o Espírito Santo, os 7 Espíritos que estão diante do trono. E muita gente defende ser anjos. E, na verdade, esse Espírito que está diante do trono, intercedendo pela igreja, trabalhando em favor da igreja, é aquele que foi enviado como Consolador. Aí você me diz, por que 7? Porque na simbologia, o número 7 tem uma importância muito fundamental, que é dizer de perfeição, de plenitude. Então, um Espírito que é pleno e é apresentado com o número 7. Um Espírito que nós não podemos ver, mas que podemos senti-lo e que sopra assim como o vento, e sopra para a direção que ele quer. Então esse Espírito aparece aqui com o termo 7 para manifestar, para demonstrar a sua plenitude, a sua perfeição. Não para falar de quantidade de pessoas, mas para demonstrar a perfeição. E ainda nessa saudação apresenta Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. O primeiro a morrer. Morrer pelos nossos pecados. Morrer pela nossa culpa. Porque o Cristo que cumpriu a lei de Deus, que diz que veio para cumprir, e morreu por causa da condenação que a lei atribuía a quem morresse. A alma que pecar, essa morre. Então, o Cristo que morre, não por causa dos seus erros, mas por causa do erro da humanidade, o primogênito de muitos. E aí você pode pensar, mas antes dele morreu muita gente. É por isso que o texto do Apocalipse diz que o Cordeiro foi imolado na fundação do mundo. A sua morte já está determinada, assinada na fundação do mundo. Diante daquele que era, que é e que há de vir. Daquele que é eterno, que para ele não há limitação de tempo. Então, o que morre primeiro
quando o mundo ainda está sendo fundado, é o Filho de Deus. A salvação também vem da parte desse. E João apresenta as 3 pessoas da Trindade aqui, dessa forma. Notamos ainda que esse que morreu primeiro, o primogênito dos mortos, morre e ressuscita, tornando-o sacerdote da nossa salvação. O príncipe dos reis da terra fala de Cristo como o rei proeminente, o rei dos reis que governa o destino dos homens. Na morte de Cristo, a partir da sua entrega, do seu sacrifício, ele é colocado na função de rei dos reis. Ele é o primeiro a morrer, mas ele é colocado também como o rei dos reis, o que governa o destino das nações, o destino de todos os homens. Jesus, o Filho do Homem, o João, no versículo 13 do primeiro capítulo, diz que vê um semelhante ao Filho do Homem. E essa expressão de Filho do Homem aparece diversas vezes no Novo Testamento, mais especificamente 84 vezes, todas elas relacionadas à pessoa de Cristo. E quando fala Filho do Homem, está apontando para Cristo como pessoa, como alguém que veio, padeceu das mesmas dores, das mesmas limitações nossas, dos mesmos sentimentos. Foi tentado em tudo, como diz Hebreus capítulo 4, mas em tudo resistiu, venceu, não pecou. O João está dizendo que está vendo alguém. E aí, para que não ocorra de dizerem, não se trata daquele homem que andou aqui sobre a terra, ele fala, eu vejo alguém que é semelhante ao Filho do Homem, ou seja, alguém que viveu em carne aqui. E havia uma tendência muito forte do gnosticismo na época. O gnosticismo dizia que um ser divino não poderia ter vindo em carne, porque a carne é matéria, é corruptível, uma influência da cultura grega. Quem conhece a Caverna de Platão vai saber entender essa questão do mundo das ideias e do mundo real. Então, no mundo das ideias tudo é perfeito. E aí, fazendo associação com o mundo espiritual, alguns diziam, com essa doutrina gnóstica, que o Cristo, o Filho de Deus, não poderia ter vivido em carne aqui, que era apenas uma projeção, que algumas pessoas achavam, até parecia, comia, fazia de conta que comia, um monte de balela. Enquanto hoje muita gente tem dificuldade de aceitar a divindade de Cristo, uns têm dificuldade de aceitar a divindade de Cristo, e por algum tempo, nos séculos anteriores, isso era muito forte, dizendo que Jesus foi só um homem. Nessa época, eles não acreditavam que Jesus foi um homem, e sim só Deus. E eu faço um alerta aqui, porque muitas vezes nós esquecemos do Cristo que viveu como ser humano, o Filho do Homem. E o João, mesmo depois de Cristo glorificado, ele vê Jesus ainda como Filho do Homem. Isso faz nos lembrar da humanidade do nosso Salvador, de alguém que venceu, que disse que teríamos aflições. Ele está escrevendo para uma igreja que está passando por aflições, mas ele diz também, enquanto estava aqui, que nós precisávamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. É lembrando do Cristo, Filho de Deus, mas que também viveu como homem aqui, que o João, mesmo vendo ele na sua glória, o vê como Filho do Homem, se apresenta ainda como Filho do Homem, para que nós possamos lembrar que é possível vencer, que é possível através do Cristo, do sacrifício de Cristo, de uma entrega, de uma vida guiada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, do Espírito que conduz a igreja. É possível vencer o mundo, é possível vencer as forças que dominam hoje esse mundo. Lembrar do Filho do Homem, dessa expressão Filho do Homem, é lembrar que temos capacidade para vencer. Que alguém que como o homem venceu, o escritor aos Hebreus diz que nós precisamos chegar ao trono da graça, onde está esse sacerdote que se fez sacrifício, para recebermos o escape em tempo oportuno. Então, na visão de João, ele vê o Filho do Homem. Ele também vê o Cristo glorificado. O Cristo que peleja pela sua igreja. Além do Cristo que foi inspiração para nós, vivendo aqui na terra, ele é o Cristo que peleja pela sua igreja e que manda João escrever esse relato
para trazer esperança a essa igreja, dizendo que ele está no controle de todas as coisas. Todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra, é o que ele diz aos seus discípulos no final do livro de Mateus. Então, João vê ele na sua plenitude também da sua glória, vestido até os pés, com um vestido comprido, que fala do sacerdócio de Cristo, que está lá intercedendo por nós diante de Deus, cingido pelo peito com um cinto de ouro, aponta a justiça de Cristo. A sua cabeça era branca como lã, como a neve, mostra a sua honra e eternidade. Seus olhos como chama de fogo, fala da sua onisciência. Ele é aquele que conhece e esquadrinha os corações do homem. Seus pés, semelhante ao latão reluzente, aponta a sua onipotência. Seu poder de julgar os seus inimigos. Sua voz como a voz de muitas águas. Fala da autoridade e poder da sua palavra. Então Jesus revela-se a João. Dá uma ordem para que João escreva à sua igreja, para que a sua igreja não venha desistir. A mensagem do Apocalipse é destinada a nós. A sua igreja que foi purificada, que assim como o ouro puro, a igreja foi purificada, lavadas suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa igreja tem a mesma função de um castiçal, de iluminar. Essa igreja precisa guardar o que foi enviado, o que foi anunciado. Por essa visão, onde se apresenta ali, na atuação da esfera espiritual, o Pai na eternidade. O Espírito que está diante de Deus, trabalhando em favor da igreja. E o Filho de Deus que deu a sua vida em favor da humanidade. Que redimiu a sua noiva para o propósito de Deus, para reconciliar a humanidade com Deus e levá-la para um final culminante, onde céus e terra estarão reunidos, estarão juntos em um só propósito, governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Filho do Homem que veio para morrer no nosso lugar, para assumir a nossa dívida, a nossa culpa, e que foi glorificado e se apresenta tanto como o Filho do Homem, mas também como o Cristo de Deus glorificado. Que eu e você possamos nos manter firmes diante dessa mensagem. Que nós possamos guardar essa palavra, a palavra dessa profecia. Que nós possamos guardar tudo que foi ensinado. Jesus disse que os discípulos precisavam fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que ele havia dito enquanto esteve aqui. E precisamos guardar o que foi dito, depois revelado a João. As Escrituras devem ter um papel central nas nossas vidas, porque é lá que contém palavras de vida eterna. Porque é lá que diz do plano de Deus, da conclusão do plano de Deus realizado em Cristo e que precisa ser manifesta, testemunhada através da minha vida, da sua vida, através da Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. Fique na paz.